Deixa eu- Pronto, tá gravando agora. Fernanda, tá me ouvindo? Sim, sim. Ei, me faz um favor, quando der 35 minutos, tu me avisa, porque eu tô dando aula aqui, às vezes eu passo batido. Beleza, vou Eu colocar vou, para aí tu que eu ver. vou, porque aí eu vou parar de gravar a aula e vou começar a gravar de novo, porque eu vou dividir em 4 aulas de 35, bota aí, mais ou menos, tá ligado? Beleza, aí eu aviso O aqui no primeiro chat. modo. Beleza, valeu. Ó, então vamos lá. Essas aulas aí, como eu falei, a parte teórica vai ser um pouco mais extensa, por quê? Porque eu tive que atualizar, velho. E a gente vive de atualização. Algumas coisas que a gente podia fazer no passado, a gente não pode fazer hoje. E outras coisas que a gente fazia com constância, hoje a gente tem que evitar. Tá? Eu peguei uns editais aí, PC do Ceará mesmo, que foi um dia desses a prova, veio com um edital diferente, né? Lá dizia que ele ia tirar ponto seu, tirar ponto não, ele ia te eliminar se você misturasse letra cursiva com letra de forma, que é o que eu faço, inclusive. Eu faço isso, eu sei que a maioria de vocês também faz isso. Depois eu vou chegar nessa parte da letra cursiva e letra de forma, explicar para vocês melhor. E geralmente isso no passado aí, não tão distante, isso não afetava muito a redação da pessoa, assim, praticamente ninguém tirava ponto por causa disso. Hoje os caras estão tirando. Então assim, teve essa atualização, eu tenho que passar para vocês, beleza? Então vamos lá, olha só. Vamos lá. O curso, como eu falei, é dividido em 6 módulos, tá? Esse aqui é o módulo 1, estrutura e formatação. Essa parte de estrutura e formatação, pessoal, a gente acha que é besteira, mas não é, velho. Não é. E eu vejo gente não levar a sério a parte de estrutura e formatação. Estrutura, pessoal, nada mais é do que a beleza da sua redação. É tipo assim, se eu vou sair, eu tô namorando aqui a Fernanda. Aí eu vou sair com a Fernanda. Aí eu chego lá no meu primeiro encontro com a Fernanda, todo mendigo. Camisa rasgada, né? Cabelo grande ali, sem pentear, bermuda tactel e Kenner. Ei, Fernanda, Kenner, tá bom pra tu? Aí eu chego de Kenner. O que que é isso? Gente, isso aí a estrutura da redação é o visual. É o visual da redação. O cara vai bater o olho na sua redação, ele vai olhar o visual ele não vai nem ler, ele vai olhar o visual da sua redação. Você vai conhecer lá teu boy lá, você não vai nem conversar com ele ainda, conversar depois. Mas você vai bater o olho nele e falar, porra, o cara tá de bermuda tactel. Tem mulher que gosta, né? Tá de Kenner, tá de não sei o quê, camisa rasgada. Então, assim, quando você bater o olho, você vai, pô, já não gostei. Você pode até gostar do papo do cara. Você pode até gostar do papo do cara. O cara fala bem, o cara, pô, gente boa, tal. Mas o visual dele não tá legal. Pode ser que você ainda fique com ele. A redação é isso. O cara, ele vai olhar pra tua redação e vai ver a estrutura. Tá tudo alinhadinho? Os 4 parágrafos tá ali, direitinho, tal. Agora eu vou começar a ler. Se ele perceber que a estrutura tá uma bosta, ele vai tirar ponto de estrutura. Ele pode até gostar do que você escreveu, mas se a estrutura tiver uma porcaria, ele vai perder ponto por estrutura. E a estrutura está no edital de vocês. Pode olhar lá, estrutura e fundamentação, teórica, tal, beleza? Então vamos lá. Ai, ai. Vamos começar aqui essa brincadeira. Linguagem e erros comuns. Pessoal, a linguagem, né? Eu sei que vocês sabem, se vocês não sabem, vão saber agora. A linguagem, tá? Eita, linguagem, ela é impessoal, tá? Como assim, Michael? O que que é uma linguagem impessoal? É uma linguagem que não pode ter promoção. Não pode. E aí, pessoal, quem puder tirar aquela fotinha, postar lá no Instagram e me marcar, eu agradeço, viu? Obrigado. Valeu aí, Souza. Acabei de ver aqui. A linguagem pessoal. O que que é a linguagem pessoal? A linguagem pessoal, galera, é uma linguagem em terceira pessoa, tá? É uma linguagem em terceira pessoa. É uma linguagem que é escrita no infinitivo. Então você não vai escrever uma redação em primeira pessoa nem do singular e nem do plural. Por quê? Porque quando você coloca uma redação em primeira pessoa do singular ou do plural, você está pessoalizando. E a redação ela é impessoal. Michael, posso usar particípio? Pode. O particípio também é uma linguagem impessoal. Posso usar a partícula ser? Pode. Pode usar a partícula ser. A partícula ser ela é terceira pessoa. Então você pode usar ela tranquilo, tá?
Então, olha só. Terceira pessoa, vamos lá. Ahn, observam. Infinitivo. Observar. Ah, Michael, eu não sei o que que é infinitivo. É aquele verbo que termina em R. Ó, a letra R aqui, ó. Eu não sei o que é verbo no particípio. É aquele verbo que termina em ado ou ido, né? E o da partícula C, observa-se. Observa-se. Beleza? Então, isso aqui, ó, são marcas de impessoalidade. Eu posso usar tranquilamente, tá? Posso usar de boa, de boa, de boa mesmo. Tá bom? É, vamos lá. Aqui, o que você não pode usar. O que você nunca vai poder usar. Isso aqui você nunca vai poder usar. Primeira pessoa. Qual a primeira pessoa, Mike? Do singular ou do plural? Tanto faz. Tanto faz. Bota aqui, ó, por exemplo. Observo, observo, observamos, né? Porque observamos, galera, é nós. Nós observamos. Observo é eu. Eu observo. Então você não pode usar isso. Tá? A primeira pessoa nunca, 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 nunca. Ah, Michael, ó, presta atenção agora. Presta atenção no bizu. Michael, tô escrevendo aqui e acabei colocando sem querer ali na primeira pessoa. O que que eu faço? Faz isso aqui, ó. Exemplo, olha lá. Nesse sentido, observo, opa, observo não, passa a linha. O que você vai fazer? Você vai colocar o ou o ao, tá? Porque quando você fala assim, ó, nesse sentido, vírgula, tem uma vírgula aqui. Observo, observe a primeira pessoa. Aí tu percebeu, pô, não, primeira pessoa o Michael falou que eu não posso usar. Então eu vou passar uma linha, um traço, tá? Não vai botar parênteses, não. Passa um traço em cima da palavra, pronto. E também não é pra ficar, não, tem gente que faz isso aqui, ó. Cara, passa um traço, errou, passa um traço. Acabou. Não vai ficar fazendo isso aqui, não. Ou então, ou então bota um parênteses. Não, pelo amor de Deus, é só passar um traço aqui, ó. Pronto, acabou. É só isso. Não é para deixar o traço mais grosso também, não. Tá com caralho? Para com essa viadagem. Vamos aprender a escrever, fazer redação, beleza? Passou o traço aqui, beleza. O que que você vai fazer? Coloca o ou coloca o ao. Um desses dois aqui. Sabe por quê? Porque quando você coloca o que que você faz? Ó? Nesse sentido, é observado. Observado é particípio aqui, ó. Observado. Tá vendo aqui? Nesse sentido, é observado. Observado. Nesse sentido, ao observar. Observar. Isso aqui é infinitivo. Infinitivo, ó, tá vendo aqui, ó? Infinitivo pode. Tá vendo, ó? Infinitivo e particípio eu posso usar. Tá aqui, ó. Então, cometeu esse erro, bota um ou bota o ao. Nesse sentido, é observado. Nesse sentido, ao observar, entendeu? Vai mudar, vai dar uma ideia de mudança de tempo, mas não tem problema não. Pelo menos você não vai colocar na primeira pessoa, beleza? Esse é o bizu, tá? Outra coisa que vocês não podem usar, tá? Outra coisa que vocês não podem usar é o tal do gerúndio. Maicon, usar gerúndio é errado? Não. Mas gerúndio é para quem sabe. Se você não sabe, não tenta, beleza? O que diabo é gerúndio, Maicon? É aquele verbo observando que termina em NDO, tá aqui, ó, NDO, tá? Observando, correndo, vendo, terminou em NDO, o verbo terminou em NDO, é gerúndio. Aí um aluno falou assim, então, quando eu coloquei quando na minha redação, tá errado, porque quando tem NDO. Gente, é verbo que termina em NDO. Quando não é verbo, pelo amor de Deus. Quando não é verbo, quando é tempo. Quando é ideia de tempo. É um advérbio de tempo, não é verbo, beleza? Então vamos lá. Então, gerúndio, você não vai usar. Exemplo, diante disso, vírgula, é
ou ao. É observado, beleza? Botou gerúndio, mesma regrinha, boto é ou boto ao. É observado, porque aí você vai para o particípio, ó, particípio. Ao observar, diante disso, ao observar, tá? Gerúndio. Gerúndio não, desculpa, é infinitivo. Então, cometeu esse erro de colocar um gerúndio, tenta botar o é ou ao. Passa um traço simples, bota o é ou ao, que você sai do gerúndio ou você sai da primeira pessoa. Essa é uma dica que eu uso bastante, inclusive, nas provas, beleza? Uso bastante. Deixa eu. Show. Então, esse aqui é o primeiro bizu que eu passo para vocês. Linguagem pessoal, terceira pessoa eu posso usar, infinitivo, participo, partícula C, beleza? Partícula C eu posso usar. Só cuidado com a partícula C quando você faz a translineação. Como assim, Mike? O que é translineação? Translineação é quando você sai de uma linha para outra. Aí, por exemplo, a folha, vou dar um exemplo aqui. A folha, eu vou explicar isso lá na frente, mas eu vou adiantar aqui, tá? A folha da prova tá aqui, ó. Tá aqui a folha da prova. Aí você tá aqui, ó. Observa, aí bota o hífen aqui, né? Observa-se. Aí o cara separa assim. Só que a palavra observa-se, você percebeu aqui que ela já tem o hífen, tá vendo aqui, ó? Ela já tem o hífen, tá? Então você vai colocar esse hífen aqui para poder fazer a translineação. O que que é translineação? É você sair de uma linha para outra, só que você ainda não completou a palavra porque naquela linha não deu. Então você bota o hífen e escreve embaixo. Só que essa palavra já tem hífen. Então você vai colocar outro hífen aqui, tá? Outro hífen aqui. Então são dois hífens que você vai colocar. Quando a palavra já tem hífen, na translineação eu coloco um hífen para separar e embaixo um hífen para continuar. Tá vendo aqui? Um hífen para separar e um hífen para continuar. Beleza? Você não vai fazer isso aqui não, ó. Observe, observe. Ai, meu Deus, peraí. Tá, vamos lá. Você não vai fazer isso aqui não, ó. Observa, observa-se. Pronto. Só com o hífen não, tá? Tem que botar o hífen aqui também. Essa translineação tá errada, beleza? Essa aqui tá errada. Como é uma palavra que já tem hífen, você tem que colocar os dois hífens. O que já tinha e o da separação, beleza? Tomar cuidado com isso aqui. Pronto. Vou passar mais alguns bizus aqui, tá? Passar mais alguns bizus. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui, tá? Vamos lá, vou passar aqui mais alguns bizus de coisas realmente importantes que você não deve de jeito nenhum fazer na sua redação. Se você fizer, a lapada que vai vir para você é gigantesca. Porque assim, pessoal, existem erros que o professor ele vai dar uma reduzida ali pouca. Existem erros que são toleráveis. Por isso que eu falo assim, evita. Por quê? Porque você pode perder tempo como você pode não perder, tá? Mas nota máxima você não tira mais, entendeu? Então, se você realmente pensa em tirar nota máxima, e quando a gente faz redação pensando na nota máxima. Não vai pensar em redação para tirar o mínimo, não. Redação é o que desempata. O que vai desempatar você é a redação, vá por mim. O que vai te trazer de 150 para 20 é a redação. É a redação, beleza? Então, vamos lá. Outras coisinhas aqui. Pronomes demonstrativos, tá? Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Pronto, pronomes demonstrativos. Este, deste, isto, nisto. Aonde tem T, né? Este, deste, isto, nisto, né? Aí nós temos também aquele outro, né? Que é esse com S, né? Esse, desse, isso, nisso. Ó, vamos lá. Primeira coisa, você nunca mais na sua vida, tá? Você nunca mais na sua vida você vai usar este, deste, isto, nisto nas suas redações. Vai ter professor que vai falar assim, não, mas pode usar tranquilo. Não, não pode usar tranquilo. Isso é uma atualização. Não pode usar tranquilo, tá?
Quando você usa o pronome este, exemplo, tá vendo aqui essa caneta aqui? Essa caneta tá na minha mão. Esta caneta, esta, com T, esta caneta. Se essa caneta tá aqui na minha mesa, tá aqui na minha mesa aqui, ó, eu falo essa caneta. Quando essa caneta tá na mão da Fernanda, eu falo aquela caneta. Então, quando eu falo esta caneta com T, esta caneta, aqui, com T, eu estou dizendo que essa caneta está próximo de mim. Eu. Eu estou pessoalizando, porque eu estou usando a primeira pessoa. Aqui eu comecei a pessoalizar. Então, o este, o deste, o isto e o nisto, você começa a pessoalizar. E eu acabei de falar para você que você tem que prezar pela linguagem impessoal. Quando você fala essa caneta, quando ela está aqui em cima, essa caneta, você está falando o seguinte: não é eu, não é você. Ela tá ali perto de alguém. É impessoal, certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Então, algumas pessoas, quando vão corrigir a redação, eles já, começa a condenar este, deste, isto, nisto. Michael, então esses aqui eu não uso, esses aqui eu não uso, certo? Esse aqui eu não uso. Qual que eu vou usar? Esse, desse, isso, nisso. Beleza? Beleza? Ah, mas se eu colocar o este, eu vou perder ponto? Não, porque tem situações em que ele vai estar correto. Exemplo. Um exemplo bem clássico é o este e o aquele, né? E o aquele fazendo retomada. Só que esse este e aquele é para quem sabe. Eu gosto muito de usar nas minhas redações. Exemplo. Fernanda é professora de geografia. Vírgula. Michael, de português. Tá? Este é fera. Peraí, não. Vou colocar Fernanda, não vai ficar fácil de entender. Calma aí. Vou colocar aqui, ó. Vou só colocar bala aqui, né? Bala aqui melhor. Bala aqui. Bala que é professor. Deixa eu botar um homem, porque fica mais difícil de você interpretar. Bala que é professor de matemática. Vírgula. Maicon de português. Este é fera. Aquele é top. Pronto. Este se refere ao mais próximo. Quem é o mais próximo aqui na minha estrutura? O mais próximo é Maicon. Então, quando ele fala este é fera, é o Maicon que é fera. Tá? E é este mesmo, tá? Não é esse não, é este mesmo. A retomada é com este. Aquele é top. Aquele quem? O Balak, que é o que está mais longe. O Balak. Entendeu? Então, esse tipo de retomada aqui, você é obrigado a usar o este. Só que esse tipo de coisa pouca gente faz, porque nem todo mundo domina isso aqui. Eu faço, eu gosto de fazer, porque eu estou mostrando para o meu examinador que eu sei trabalhar com pronome. Se você sabe mexer com isso aqui, faz. Se você não sabe, não inventa, beleza? Então, eu parto pelo pressuposto que a maior parte dos alunos não sabe. Então, peço para que evitem usar, beleza? Evitem usar, tá bom? Evitem usar. Mike, mas, pô, vou perder pontos se eu não usar? Não, pô. Não é perder ponto, não. Tá? Você não vai se prejudicar em nada se você usar, se você não usar. Mas se você usar errado, você vai se prejudicar bastante. Então é melhor você evitar. Ah, não, mas eu domino isso aí, show de bola. Então você usa. Se você tem confiança para usar, usa. Maico, gerúndio é errado? Você falou que gerúndio não pode e tal. Eu não falei que gerúndio não pode. Eu falei que gerúndio você deve evitar. Porque gerúndio é para quem sabe. Beleza? É isso, pessoal. A gente tem que ter a humildade de dizer assim, não, isso aí eu não sei, eu não domino, eu não vou inventar, pô. Entendeu? Eu não vou inventar. Não, mas se eu fizer dessa forma, minha redação vai ficar top, vai ficar bem bonita. Cara, não vai, velho. Não vai.
O máximo que vai acontecer é você se arriscar de ficar errando coisas bobas e perder ponto à toa. Então, você não usa, você evita, tá? É tipo quando tua mãe falava assim, olha, não ande com vagabundo. Por quê? Porque uma hora pode dar merda. Aí você pegava e andava com vagabundo. Aí você andava com vagabundo, só que aí nunca deu merda. Nunca deu merda, você sempre andou e nunca deu merda. Mas num belo dia deu merda. Tá entendendo? É isso que eu tô falando aqui na redação. Você vai usar, às vezes não dá merda, mas vai chegar uma hora que vai dar uma merda. E vai ser justamente daquele carro que você tanto quer. Então evita. Beleza? Pronome possessivo, Michael. Pronome possessivo. Posso usar? Possessivo. O seu e o sua. Evita. Não, evita não, nem usa. Porque o seu e o sua ferem a impessoalidade, tá? Ferem a impessoalidade. Vamos aqui, mais um. Só isso aí, só isso aí. Pronome possessivo você evita. Desculpa, pronome possessivo você nem usa, tá? Isso aqui é uma novidade, tá, pessoal? Isso aqui é atualização, isso aqui é novidade, tá? Provavelmente você comprar algum curso por aí, ele vai falar que não tem problema nenhum, mas isso aqui é uma novidade. São coisas que a gente começou a perceber que a galera tá se arrebentando em prova. Então, o pronome possessivo você não usa. Pronome demonstrativo, que tem ter, este, esta, deste, desta, isto, esta, nisto, né? Você não coloca. Use o esse, desse, isso, nisso, beleza? Pronome possessivo, seu e sua, não usa. Por quê? Fere a impessoalidade. Fere a impessoalidade, tá? O plano diretor do seu estado. O plano diretor do seu estado. Do seu estado, do estado seu. Você está personalizando a sua, beleza? Então, eu sempre falei isso, até antes deles proibirem, eu já falava isso, para não usar o sua e o seu, porque, na minha concepção, feria a personalidade, mas nunca arrancaram ponto, então a galera usava, beleza? Então a galera usava. Vamos lá. Então, essa é a parte de linguagem que eu queria trabalhar com vocês, né? A parte de linguagem, que é terceira pessoa, use terceira pessoa, infinitivo, particípio, partícula ser, não use primeira pessoa nem do singular nem do plural, não use gerúndio, tá? Evite o gerúndio, não use, não use. Pronome demonstrativo, use apenas o esse, desse, isso, nisso, aquele, aquela, aquilo, pode usar também, tranquilo, tá? Pronome possessivo, seu, sua, não use, novidade, não use, não use, tá? Vamos lá. Agora vamos falar sobre os erros comuns. Alguns erros comuns que a galera comete aí. Vamos lá. Eita, cadê a setinha aqui, meu pai? Gente, o negócio aqui bugou. Pronto. Vamos lá. Alguns erros comuns. Quais são os erros comuns que a galera está cometendo hoje no que diz respeito à redação? Esses erros aqui você também está proibido de usar. O onde, pessoal, a galera não sabe utilizar o onde. O onde, o aonde, né? O que, o em que, né? O tio, que é futuro, né? Indica futuro. E o M, né? Que quer dizer o quê? Presente ou passado. Vou explicar isso melhor para vocês, só um minutinho. Vamos lá. O onde, pessoal, ele marca um lugar fixo. Lugar fixo. Beleza? Na verdade, não é isso não, tá? Isso aqui é uma questão de regência. Mas beleza, vamos botar dessa forma que isso aqui ajuda muita gente. O onde, lugar fixo. O aonde, deslocamento. Né? A gente sabe que não é o real motivo não é esse aqui não, é a questão de regência mesmo, tá? Só que o onde, ele é um cara perigosíssimo. A gente acha que não, mas o onde é um cara perigosíssimo, sabe por quê? O pronome onde, ele só pode ser usado para dar ideia de lugar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. E a gente usa muito o onde para muita coisa, menos para lugar. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente faz isso bastante. Por exemplo, o Brasil. Pode fechar. O Brasil, onde? O agro. O agro é forte
Tá, beleza. Aí o onde ele retoma o termo anterior, que é Brasil. Brasil é lugar, galera? Brasil é lugar. Tá certo aqui? Tá certo, pô. Tá certo. O onde é um pronome relativo que retoma o termo anterior. Então, o termo anterior é Brasil. Brasil é lugar. Então, o onde só pode ser usado para lugar fixo. Brasil é um lugar fixo? É. Então, tá certo? Tá perfeito. Aqui tá tranquilo, né? Aqui tá tranquilo. Vamos aqui para outro exemplo. A época onde vivi foi boa. Foi boa. A época onde vivi. O onde, ele é o pronome relativo que retoma o termo anterior. Não é isso? O termo anterior é época. Época é lugar? Ou época é um tempo? Época é tempo. Então, esse onde aqui, ele está errado. Ele está errado. A época onde vivi foi boa. Esse onde, retomando o substantivo época, que dá a ideia de tempo ali. Então, aqui ele está errado. Então, a gente usa muito isso. Como é que a gente corrige? Já que ele é o pronome relativo, vou botar um outro pronome relativo. A época em que vivi. Porque quem vive, vive em. Ele pede a preposição. Então, não é a época que vivi, a época em que vivi. Então, a correção seria essa, tá? Em que vivi. Beleza? Então, tomar cuidado, porque o termo anterior que a gente tem que retomar tem que dar ideia de lugar. Se não der, tá errado. E a gente perde muito tempo, muito ponto com isso aí. Isso é muito bestinha, pô. Você não pode errar nisso aí, não. Beleza? Isso é muito bestinha. Outra coisa, o que? O que? Você use ele 3 vezes por período. No máximo, tá? Por período. Por período não, por parágrafo, desculpa. A gente tem a mania de usar muito o que, né? É que com força, né? A dica é use 3 vezes por parágrafo, no máximo, tá? Por quê, Maicon? Se eu usar 4 vezes, o que vai acontecer? Você pode ser apenado pelo tal do queísmo. Eita, queísmo. O que é queísmo? Tá? O que é queísmo? É o excesso do que. É você usar muito o que. Então, se você usar ele aí 3 vezes por parágrafo, né? Introdução, uso 3 vezes. Desenvolvimento, 3 vezes. O outro desenvolvimento, 3 vezes. Conclusão, 3 vezes. Você não vai ser apenado. Ah, mas se eu usar 4, talvez não seja apenado. Talvez não seja. Agora, eu tenho certeza que se você usar 3 por parágrafo, você não vai ser apenado. Isso eu tenho certeza. Se eu usar 4, eu vou ser apenado? Pode ser que você seja apenado, pode ser que você não seja, tá? Mas já corre um risco, beleza? Já corre um risco. Então, o pronome que, né, ou a conjunção que, não importa o que, você vai usar de 3 vezes por período, ou por parágrafo, tá? Passou disso, você talvez será apenado pelo queísmo, que é o excesso do que por parágrafo, tá bom? Lembrando que qualquer coisa você pode trocar o que por em que, tá? Para fazer essa correção, beleza? Lembrando que tio, tá? É futuro, pessoal. Né? O aluno falando, eu corrigi a redação do aluno recentemente, ele falando sobre mandado de prisão, e ele falando lá que eles irão, né? Irão cumprir um mandado de prisão. Irão não, iriam, né? O cara colocou lá com tio. Tio é futuro. Cuidado com esses verbos, né? Por exemplo aqui, ó, correrão. Correrão é futuro, pessoal. A gente fala isso aqui é bem bestinha, é óbvio, mas muita gente já ri isso aqui em prova, né? E correram, né? Correram é passado, tá? Pode ser presente também, dependendo ali, tá? Pode ser presente, pode ser passado. Mas correram é passado aqui, tá? Então, cuidado com essas trocas do ão pro ão com M, beleza? Só cuidado com isso aqui. Isso aqui é cuidado na hora de escrever. E é normal o cara errar isso aqui, na hora que tá escrevendo ali, mas dá uma lida de novo e tenta se policiar quando você colocar isso aqui, tá? Dá uma lida lá de novo quando você colocar, né, um verbo com AOTIL, que é futuro, e um verbo com AM no final. Quando você tiver se autocorrigindo ali, tome cuidado com isso. Eu vejo muitos de vocês errarem isso aqui. Isso aqui é uma coisa de quinta série, pô. Isso aqui é uma coisa que não era pra gente estar errando mais, não. Mas na hora de escrever é mais complicado, né? A cabeça tá ali cheia de coisas, então
é mais complicado, eu entendo. Eu não julgo porque eu entendo. Realmente, esse ponto aí eu entendo. Tá? Ahn, tá, o aonde, né, pessoal? Vocês sabem que é para deslocamento, né? É uma questão de regência. Aonde você vai, quem vai a. A mais onde igual a onde. Pronto, é isso. Tá? Isso aqui, né? Aí a galera usa às vezes errado, né? Aonde você mora. Não é aonde você mora, é aonde você mora, que é local fixo. Mas isso aqui acho que vocês já estão bem safo quanto a isso aqui, beleza? O mais perigoso ali é o onde mesmo, porque na hora de escrever o cara usa o onde para tudo. Outro, só para finalizar, e a gente encerrar aqui esses primeiros 30 minutos aqui, é o verbo ter, tá? O verbo ter, pessoal, ele só pode ser usado para indicar posse, tá? Só pode ser indicado para usar posse. Então, se você usa o verbo ter e ele não indica posse, é bem, ó, raciocina comigo. Ter. Eu tenho uma caneta, verbo ter. E tá, a caneta, ela é de minha posse. Eu tenho um carro. Ah, eu tenho que progredir. Cara, eu tenho que progredir. Progredir seria uma posse? É estranho, tá? Eu hei de progredir. Seria melhor. Verbo haver. Então, troque o verbo ter, acostume-se a trocar o verbo ter pelo verbo haver, que é o correto, tá? Porque se o verbo ter não tiver dando a ideia de posse, então ele está errado. O ter, ó, do mesmo jeito que o onde só pode ser utilizado para lugar, e é lógico, né? Onde? Onde é o quê, pessoal? Porra, onde é lugar? Não tem como onde ser outra coisa. Do mesmo jeito que não tem como ter ser outra coisa, a não ser posse. Eu tenho um carro. Eu tenho isso. O verbo ter é para posse. Não tem outra conversa. Então, quando você usar o ter e ele não dá ideia de posse, troque ele pelo haver. Usem o verbo haver. Abusem do verbo haver. Vocês têm medo de usar o verbo haver. O cara às vezes tem medo de usar o verbo haver porque ele não domina a questão da concordância do verbo haver. Cara, o verbo haver, quando for impessoal, não concorda com ninguém. Vai ficar no singular, acabou. Tem que ter medo dele, não. Ele fica no singular. Se ele tiver com a ideia se ele for impessoal, ele fica no singular o tempo todo. Não precisa nem fazer concordância nominal. Desculpa. Nem fazer concordância verbal. Tanto que ele é fácil de você usar. Entendeu? Então, só cuidado com isso. Vamos lá, finalizar aqui essa. Finalizar aqui Poderia dar essas. alguns exemplos em relação a isso que você falou? Não do ter, mas do haver? Hum, o governo federal é com G maiúsculo, tá? Foi mal. Governo federal. hum, Governo federal tem de priorizar. Priorizar. Eita! Priorizar. Deixa eu mudar essa letra aqui porque tá feio. Tem de priorizar pessoas mais carentes. Carentes. O governo federal tem de priorizar pessoas mais carentes. Esse tem. Tá dando a ideia de posse para você, ô Cássia? Não. Porque o governo federal, ele. Ah, mas o governo federal é de todos. Não, tudo bem, mas não tá dando a ideia de posse, tá ligado? Então, o governo federal há de priorizar. Hei de priorizar. Beleza? Entendeu aí? Sabe o que eu fazia, Entendi, Cássia? agora entendi. Sabe o que eu fazia? Eu fazia o seguinte: eu escrevia normal. Foda-se o verbo ter. Eu escrevia normal. Escrevia a minha redação, né? Porque ali é o rascunho, né? Escrevia normal. O verbo ter, aí quando eu escrevia ela todinha, eu não fazia a troca do ter pelo haver. Eu escrevia ela todinha. Quando eu vi o verbo ter, toda vez que eu escrevia o verbo ter, eu sublinhava ele. O onde, eu sublinhava ele. Aí depois eu ia lá no onde e via se ele está sendo usado da forma correta. Depois eu corrigia. Porque se eu for inventar de corrigir na hora que eu estou escrevendo, eu vou perder a ideia. Entendeu? Bateu 35? Pronto, pronto. Vou encerrar agora. Então, Cássia, o que eu faço? Eu escrevo a redação todinha.
Aí onde eu coloquei o onde, eu sublinho. Onde eu botei o T, eu sublinho. E vou continuar na redação. Pá, 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 pá. Depois eu vou lá, dessas que eu sublinhei, e falar, deixa eu ver se eu usei ele da forma correta. O onde tá dando a ideia de lugar fixo? Tá dando a ideia de lugar? Tá, então tá certo. O tem deu a ideia de posse? Não, troca pelo haver. Entendeu? Porque se você for tentar fazer essa troca escrevendo, você vai perder a ideia, você vai se perder. Porque tu tem que raciocinar na ideia e na gramática. E é uma bosta, pô. Eu sou professor, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. De focar nas ideias e ainda focar na gramática. Não, eu boto as ideias no papel. Depois eu foco na gramática. Bicho, eu tenho TDAH, eu só funciona assim, velho. Entendeu? Entendeu aí, Cássia? Tranquilo? Entendi, agora ficou mais claro. Beleza. Então, vou encerrar aqui e vamos iniciar mais 35 minutos. Beleza, galera? Deixa eu encerrar aqui. Não é intervalo, não, né? Pode ficar aí. Não tem tempo para intervalo, não. Calma aí. Como é que faz para encerrar aqui? Aqui. Parar a gravação.